Olá! Então, esse é o segundo vídeo sobre essa história aí do ateísmo, né? Por que o Gilson, o professor Gilson, é ateu? A ideia não é nem converter você, a ideia não é convencer você de que Deus não existe, não é essa. É porque como isso tem causado muita curiosidade, as pessoas me perguntam por que eu não acredito em Deus, então eu resolvi fazer alguns vídeos, né, pílulas sobre esse tema, porque se alguém vai me perguntar, eu falo, olha, tem um link aqui, dá uma olhada lá, clica, escuta, e depois a gente discute, conversa, né? Eu sou a favor da seguinte frase: as ideias brigam, as pessoas não, ok? Então vamos lá. Como é que tudo começou? Assim, com um pouquinho mais de detalhe, por que eu acabei virando um ateu? Olha que interessante. Quando você é criança, você acredita em um monte de coisa. Principalmente coisas ditas por adultos que você ama. Então você ama seu pai, você ama sua mãe, tem um tio especial que você adora, você gosta dos seus professores, você gosta dos seus avós. À medida que eles vão te dizendo coisas, você vai acreditando nessas coisas. A tal ponto que aquilo faz parte da sua personalidade. Por exemplo, eu fico me lembrando, houve uma época que eu acreditei, por exemplo, que soltar pipa traz doença. Não sei de onde minha avó tirava isso. Soltar pipa traz doença. Era uma coisa que eles diziam pra gente, que era criança, e a gente acreditava. Outra coisa, vestir uma roupa pelo avesso. Sabe, você veste a roupa contrária. Meu pai dizia que se você sentisse uma dor e tivesse vestido alguma roupa pelo avesso, nunca mais passava. Pois é, crenças que a gente vai desenvolvendo. Aquela história de deixar a sandália emborcada, a sandália virada. Aquilo faz mal. Muita gente se sente mal quando uma sandália está virada. Pois é. Deixa eu ver. Se você tivesse, ó, essa é interessante. Se você estiver indo para o cemitério dia de finados e por acaso você cair, você vai morrer naquele ano. Nossa, minha tia me falou isso e eu caí. Não vi a hora de acabar o ano, com medo de morrer. Mas enfim, por que eu estou falando todas essas coisas? Porque as crianças acreditam nos adultos nos quais confiam, nos quais amam, né? Bom, então a crença vai se desenvolvendo a partir daí. Quando eu fui ficando, né, me entendendo por gente, houve a necessidade de eu me perguntar, né, de onde eu vim, por que o mundo existe. E eu, claro, perguntei para as pessoas que eu amava. Então a minha mãe me explicou um dia que, olha, existe um ser que criou tudo, um ser que nos ama. Esse ser criou todas as coisas. O nome dele é Deus. Ele fez os anjos. Os anjos são seres que cuidam das crianças, cuidam também dos adultos. Enfim, essa era uma versão que eu acreditei piamente. Então aquilo me tranquilizava, eu dormia tranquilo. Enfim, Deus tomava conta de tudo e de todos. E eu acreditava naquilo, nunca duvidei, e eu fiquei adulto. Aquelas crenças que eu citei agora há pouco desapareceram, né? Eu estudei, a escola remove a ignorância, o pensamento científico ajuda a entender a lógica das coisas. Então eu entendi que aquilo se chamava superstição, né? Um monte daquelas crenças bobas, e aquilo desapareceu. Mas a crença em Deus permaneceu. Então eu me tornei um bom católico, eu estudava a Bíblia, até que eu me converti a uma religião evangélica, a uma tendência evangélica diferente do catolicismo, porque o catolicismo não seguia plenamente o que dizia a palavra de Deus. Lá tinha os 10 mandamentos, por exemplo, lá falava de um dia especial que era o sábado, e os católicos veneram o domingo. Os católicos também batizam crianças, e Jesus se batizou com 30 anos. Então eu comecei a ver que não estava de acordo e eu acabei, bom, enfim, eu continuei crendo em Deus e acabei me tornando evangélico, conforme eu citei no outro vídeo e tal. Aí, o que acontece? Quando eu fiz o curso de física, eu comecei a ter uma visão panorâmica do mundo.
uma visão geral do universo. Então eu fui estudando, fui compreendendo, mas a minha fé ainda estava inabalável. Até um dia eu comecei a fazer um curso de matemática, matemática aplicada à vida, um curso muito bom. E nesse curso, o professor, chamado professor Aguinaldo Prandini Riccieri, o Riccieri fez a seguinte pergunta no curso: quem estava escondendo o jogo? Deus ou a serpente? Eu fiquei sentado, achei aquela pergunta muito interessante. Quem estava escondendo o jogo? Deus ou a serpente? Claro, ele estava falando daquilo que hoje eu chamo de mito, né? O mito de Adão e Eva, onde a serpente se apresenta para Eva e revela, né, conversa com Eva, seduz Eva a desobedecer uma ordem direta de Deus. E justamente a proibição de Deus era que eles não conhecessem o bem e o mal. Então aquilo era totalmente paradoxal. Quem estava escondendo o jogo mesmo era Deus. Quem não queria que Adão e Eva soubessem do bem e do mal era Deus. Aí você pode se perguntar, mas era para o bem deles. Então, se era para o bem deles, por que Deus os criou e colocou no paraíso uma árvore do conhecimento do bem e do mal? O que é pior, porque quando Deus expulsou o diabo lá do céu, segundo a Bíblia, por que o diabo foi parar justamente nesse paraíso? Bom, até antes dessa data eu não desconfiava de nada. Porque quando eu era criança eu tinha perguntado para minha mãe uma vez: mãe, por que o sofrimento? Por que as doenças? Por que a fome? Por que a tristeza? Deus não faz nada? Aí minha mãe falou assim: olha, eu não sei explicar, mas eu sei que Deus sabe o que faz. Ele cuida da gente. Deus está na direção. Como eu amava minha mãe, eu acreditava naquilo e aquilo me servia de conforto. Só que depois desse dia, a lógica dizia que tinha alguma coisa errada. Aí sim. Então, como tudo começa? Com uma dúvida. Foi plantada uma dúvida, um vírus na minha mente. Deus poderia ser apenas uma teoria? Bom, como físico, eu já era físico nessa época, na época do curso, como todo bom físico, me restou apenas uma opção: pesquisar, procurar. Nessa época eu já lecionava para o ensino médio e na escola que eu dava aula tinha vários professores e um deles, um professor Walter, filósofo, era meu amigo. Eu lembro que eu cheguei para o Walter e falei: Walter, você conhece algum livro que possa desmistificar a Bíblia? Um que possa contrapor as ideias da Bíblia? Ele falou: conheço, vou te emprestar. Tem um livro chamado A Doutrina Secreta, de uma mulher chamada Helena Blavatsky, uma russa. Aí eu falei: não precisa me emprestar, eu dou um jeito. Aí naquela mesma tarde corri, fui à livraria, comprei o livro A Doutrina Secreta, volume 4, que falava sobre religião. Helena Blavatsky. O livro é destruidor. É muito bom. Bom no sentido de mostrar determinadas teorias, determinadas coisas que eu achava que quem tinha falado primeiro sobre aquilo era Moisés. Bom, deixa eu entender, quem é Moisés? Vamos lá. O Deus do cristianismo é o Deus vindo do judaísmo. O Deus do judaísmo se revela primeiro a Moisés. Então Moisés é o primeiro cara a quem Deus se revela. Tanto é que Moisés escreveu o chamado Pentateuco, que são os 5 livros lá do Antigo Testamento. O Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem. Mas a ideia é a seguinte: pela cronologia bíblica do próprio Moisés, o Moisés conta a história toda. Deus criou, no princípio, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou o 7º, fez Adão e Eva. Aí Adão e Eva
tiveram filhos, teve Caim e Abel, aí o Caim matou Abel. Aí também ninguém sabe muito bem, de repente aparece uma família, uma família, sei lá, aparece Sete, Matusalém, enfim, de um jeito ou de outro, a terra estava cheia de gente. E aí o que acontece? Deus se arrepende, eu não sei se a palavra no original é se arrepende, mas em português a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí Deus manda o dilúvio. Só que antes Deus separa uma família, uma pessoa especial, um cara chamado Noé. Noé faz uma arca e aí Noé salva a família dele, os animais, aquela história toda. Pois bem, pela cronologia bíblica, do início do mundo até Noé vão 2000 anos. De Noé até Moisés são aproximadamente mais 2000 anos. Como é que sabe disso? Fazendo a conta das idades dos personagens bíblicos. Ok? Inclusive tem um cara lá que viveu 969 anos. Um cara chamado Matusalém. Veja se pode um homem viver 969 anos. Muito bem. Aí, fazendo as contas, Moisés aparece na história da própria Bíblia 4000 anos depois de Deus ter feito o mundo. Deus fez o mundo, passou 4000 anos e ele só se revela a Moisés depois de todo esse tempo. Já tinha se inventado matemática, já tinha se inventado, já tinha feito as pirâmides, o mundo já estava totalmente desenvolvido, o homem já tinha criado a escrita. E mesmo assim, Deus só se revela a Moisés 4000 anos depois. Esse foi o primeiro furo, a primeira dúvida. Como é que isso pôde acontecer? Detalhe, Moisés não era qualquer um. Ele conta uma historinha, que foi jogado no rio, foi encontrado. Enfim, ele foi criado com toda a educação egípcia. Moisés era um cientista egípcio. Teria Moisés apenas adaptado tudo o que ele conhecia e criado o Deus de Israel? Pois é, essa foi a minha primeira dúvida. Mas tem um monte. Se você gostou, quem sabe eu conto no próximo vídeo. É isso aí.